Oi, gente, no vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com ela, que é a nutricionista Eliana Campos. Eliana, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Tá aqui com a gente. E o assunto de hoje são os carboidratos. Eles, né, muita gente ama, muita gente odeia, eu amo, gosto. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Eliana, é essa: o que são os carboidratos? Quais são as funções, né, dos carboidratos no nosso corpo? Camila, o carboidrato, ele é essencial para nossa saúde, né? A função dele é oferecer energia primária, poupando assim toda a questão muscular, né? Porque se você não tem uma demanda de carboidrato adequado na corrente sanguínea, você corre o risco de perder o músculo, né? Para usar como fonte de energia. Então, o carboidrato é essencial para nossa sobrevivência, né? Ele é um macro-organismo, assim como as proteínas, né? Que são as carnes, os ovos e as gorduras de uma maneira geral. Então, eu também quero fazer essa pergunta, que muita gente acha que ele é vilão, né? E ele é vilão ou mocinho? Como que a gente pode classificar os carboidratos, Eliana? Camila, ele pode ser vilão, sim, né? Se você se alimentar de uma maneira inadequada, né? O que eu diria que são os carboidratos vilões? Seriam os açúcares, os doces, né? Esses carboidratos sim são os vilões, né? Porque ele é quebrado rapidamente, transformado em energia rapidamente, não provoca saciedade e, consequentemente, pode provocar o excesso de gordura, né? Diferente dos carboidratos complexos, que eu diria que eles são mais difíceis de digestão, que no caso seria batata doce, mandioca, o próprio arroz integral, né? Esses promovem mais saciedade, são fontes de fibra, são fontes de vitaminas e minerais, então seria mais adequado na alimentação do dia a dia, obviamente de acordo com cada pessoa, com cada indivíduo e a sua necessidade diária. Porque muita gente acha que o carboidrato é só a massa, e não, né? Não é só a massa, né? Como eu falei, tem o açúcar, que seria a sacarose, né, da cana de açúcar, seria a frutose, que vem das frutas, né, seria até o leite tem carboidrato, que é a lactose, né? Então cada alimento tem um determinado tipo de carboidrato. E também, Eliana, na hora de perder peso, a gente vê aí muitas dietas que precisam que tirem ali, que a gente precisa tirar o carboidrato. Para perder peso, sem falar de dieta em si, para perder peso, a gente precisa mesmo só tirar o carboidrato e já perde peso, Eliana? Camila, eu sou extremamente contra dietas restritivas, porque pode provocar danos irreversíveis ao nosso organismo. Se você retira totalmente o carboidrato da sua alimentação, você com certeza vai comprometer a sua saúde, né? O carboidrato ele é essencial para o metabolismo das vitaminas, dos minerais, das proteínas, dos lipídios. Ele é super importante. Quando eu falo sobre fonte energética, não é só para a gente se movimentar, mas para o coração bater, né? Para o intestino funcionar adequadamente. E se você tira o carboidrato, isso é muito interessante. O cérebro, ele não consegue captar o carboidrato que está armazenado na forma de glicogênio hepático e muscular. E se você retira esse carboidrato, então, e ele não consegue pegar esse carboidrato armazenado, você começa a ter tremor, dor de cabeça, tremedeira, né? Hálito cetônico, que a gente fala, né? Eu conheço no meu consultório, por exemplo, eu já atendi clientes que chegaram a desmaiar, né? Por falta de carboidrato na alimentação. Então isso é muito sério. A gente tem visto muito na internet, nas redes sociais, a dieta low carb, Eliana. Para quem não conhece, que também tem visto, o que é essa dieta, como que funciona, o que ela faz? Também é para tirar o carboidrato, por isso que é low carb? Então, na verdade, a dieta low carb, eu nem gosto de usar esse termo dieta no meu consultório, mas enfim, low carb é chamado de dieta low carb. Seria a restrição de carboidrato, não a isenção de carboidrato. Não tira tudo, não mas tira diminui tudo. bem. Diminui bem, e esses carboidratos na dieta low carb são aqueles carboidratos de valor nutricional, né? Que tem vitaminas, que tem minerais. A longo prazo pode sim provocar, como eu falei anteriormente, algumas consequências indesejáveis ao organismo humano. A curto prazo, se acompanhado de um bom profissional, de uma conduta nutricional adequada e personalizada, funciona.
Como eu faço no meu consultório? Quando eu tenho um paciente que está há muito tempo fazendo acompanhamento nutricional e parou de perder peso, geralmente eu prescrevo para ele uma alimentação low carb por uma semana, só para dar um choque no metabolismo dele e ele retornar à perda de peso. Depois ele volta à alimentação equilibrada e convencional. Essas dietas podem aí causar o efeito rebote, Eliana? A longo prazo, sim, né? Por isso que eu sempre falo que tem que ser acompanhado de um profissional sério, né? Com um bom embasamento científico, para não provocar danos irreparáveis no organismo, né, Camila? O nutricionista, ele é o profissional da área da saúde, né? Lógico que esteticamente a pessoa melhora se perder peso, mas o nutricionista, o bom profissional, não deve somente se preocupar com a perda de peso e estética, né? E sim a saúde do indivíduo que está por ali, precisando de uma ajuda. A gente falou do comer menos, né, ou nada de carboidrato, mas e o consumo exagerado do carboidrato também causa consequência, né? Tudo que comer demais vai virar gordura, inclusive carboidrato. Tudo tem que ter equilíbrio, não adianta. Tudo é equilíbrio, né? Então você deve ter uma ingestão adequada, sim, de carboidrato. O excesso de carboidrato pode provocar o aumento de triglicerídeos no sangue, né? Você pode ter picos de glicose, que a gente chama de hiperglicemia, tá? Picos momentâneos que sejam, mas tudo isso pode acontecer. Por exemplo, um diabético tem que diminuir o consumo. Sim, o diabético, sim. Não diminuir o consumo de carboidrato. Ter carboidrato de maneira adequada na alimentação. Os carboidratos bons, né? Os carboidratos bons para não ter hiper e nem hipoglicemia, tá? Uma dúvida muito comum, Camila, que já me perguntaram é o seguinte: pode provocar diabetes comendo muito carboidrato? Nossa, muito comum mesmo, as pessoas associaram carboidrato a diabetes. Não, diabetes tem fatores hereditários, tem fator com excesso de peso. É óbvio que se a pessoa comer muito carboidrato vai se transformar em gordura, a pessoa vai ficar sobrepeso e pode sim vir a desenvolver o diabetes tipo 2. Mas não é que o carboidrato em si, só ele unicamente causou o diabetes na pessoa. Agora, quem tem diabetes, aí sim é super importante dosar a quantidade de carboidrato e principalmente a qualidade nos horários corretos da alimentação. Pra gente encerrar então, Eliana, eu queria que você falasse dos carboidratos bons, né? Os ruins e uma dica assim pra gente, como que a gente consome o carboidrato, assim, claro que é individual, claro, mas uma dica básica assim do consumo do carboidrato, uma dica bacana. Então, vamos falar então sobre os carboidratos ruins, como eu falei, né, o açúcar. Só para você ter uma ideia, Camila, o açúcar já foi associado à cocaína. Nossa. O açúcar... É vício? É vício. O açúcar, ele causa aumento da dopamina e da serotonina no cérebro, que são efeitos parecidos com o uso de cocaína. Então, o açúcar, ele é viciante. Esse sim é o vilão, né? Ah, Eliana, então como que eu faço para adoçar, né? Uso estévia, 100% estévia, que é um adoçante natural, tá? Inclua na sua alimentação os carboidratos que são ricos em fibras, arroz integral, a própria aveia, Camila. A aveia é um excelente carboidrato, é uma fibra solúvel, né? O pão... no café da manhã, por exemplo, é interessante se ele tiver fibra. Mesmo assim, quando os pacientes perguntam para mim, Eliana, é melhor comer o pão no café da manhã ou existe uma substituição melhor? Sem sombra de dúvida, em vez de comer o pão, por exemplo, trocar por uma aveia, né? Fazer aí uma vitamina com aveia, leite, frutas. Eu gosto na banana, a aveia, é uma delícia. Uma fruta com aveia, né? Isso sim é importante. E outros cereais que existem, porque o pão, além de ter pouca fibra, também tem o sódio, né? E o sódio causa retenção hídrica, além de excesso de calorias. Na hora do almoço, por exemplo, comida tradicional do brasileiro, né? Arroz integral, feijão integral, o feijão. É verdade que a gente não pode misturar o arroz com a batata? É verdade. Então, assim, o arroz, batata, mandioca, macarrão, tudo isso são fontes de carboidrato. Se você for misturar com a batata, a quantidade tem que ser mínima para dar uma porção, né? Então, assim, o prato ideal seria o arroz integral, o feijão, uma carne, de preferência uma carne magra,
bastante verdura e legumes. Isso seria a alimentação adequada, até porque as fibras das verduras e dos legumes ajudam a atrapalhar a absorção da glicose. Tá? Vai mais devagar, né? Vai ficando lentamente. Exatamente. Então dá pra comer, né? É importante a gente falar isso. Eu gosto de trazer no canal essa palavra equilíbrio, porque a gente tá vivendo uma era aí de tudo ao extremo, né? Tira isso, faz isso, mas não, a alimentação é prazer, né, Eliana? E a alimentação são memórias, a gente gosta de comer, né? Então dá pra comer, basta ter o equilíbrio e, claro, procurando uma nutricionista, a gente consegue fazer isso mais personalizado, né? Exatamente. Lembrando, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Então a gente deve prezar por elas, né? A estética passa, todos nós envelhecemos, né? Agora, como que nós queremos envelhecer, né? Envelhecer magros, mas com uma má qualidade de vida e doente, né? Então, assim... Será que vale a pena, né? Será que vale a pena? Né? Então, assim, abaixo restrições, equilíbrio sempre. Muito bem. Obrigada, Eliana. Obrigada. Amei conversar com você. Espero que você também tenha gostado desse vídeo. Pode sim comer carboidrato, tá? Mas claro, com equilíbrio, como eu sempre falo aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.